João, capítulo de número 16, verso de número 32, diz assim: Eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis sós. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, para poder falarmos um pouquinho e tentarmos entender João, capítulo de número 16, verso de número 32 e verso de número 33, especificamente o porquê Jesus, ele aconselhou, instruiu os discípulos para que tivessem ânimo, para entendermos esses dois versículos e essa questão chave, ânimo, nós precisamos de voltar um pouco os capítulos, pois eu não consigo entender o propósito pela qual Jesus falou para que eles tivessem ânimo, sem entender o que acontece antes. Por isso que nós precisamos não só do texto, nós precisamos do contexto, para que possamos compreender melhor o texto em si, a qual nós fazemos menção. Logo, nós precisamos voltar algumas páginas, voltar alguns versículos, voltar alguns capítulos, e chegar no capítulo de número 13 de João, no mesmo livro, entretanto, no capítulo de número 13. E o capítulo de número 13 é quando Jesus ele começa a celebrar a ceia. E quando Jesus propõe celebrar a ceia, é justamente antes da Páscoa. E quando olhamos para a Páscoa, apesar de estarmos num clima de Natal, mas o texto fala da Páscoa em si, nós vamos ver que a Páscoa ela não é uma festa propriamente dita dos cristãos. A tradição cristã aderiu a Páscoa para si, justamente pelo fato do significado. Entretanto, a Páscoa nasce como uma cultura judaica, ela nasce como uma festa judaica, e devido ao seu símbolo, devido ao seu significado, então nós cristãos também aderimos à festa da Páscoa. Então Jesus, ele prefere justamente celebrar a ceia antes da Páscoa. E na Páscoa, nós vamos ver que o inocente, ele morria pelos pecados de alguém. A Páscoa também servia para dar a ideia do livramento. Por que celebramos a Páscoa? Por que tinha uma festa da Páscoa lá em Israel? Nós temos que trazer à memória o que Deus fez conosco, tirando-nos da escravidão, do serviço em Israel, no Egito. Lá no Egito, nós, Israel, éramos escravos. Lá no Egito, nós estávamos presos, éramos cativos, éramos oprimidos. Então, agora vem Deus e liberta este povo. E justamente no contexto da Páscoa, quando Deus ordena a Moisés fazer a Páscoa, há o grande livramento. E então, Páscoa para o judeu, ele significa o que? Festa, significa alegria. Então, quando Jesus propõe cear, que já denota festa, que já denota mesa, que já denota comunhão, que já denota contentamento, alegria, e Jesus propõe ainda dentro de um contexto da Páscoa, nós vamos ver que os apóstolos, os discípulos se alegram. Imagina você cear num contexto de livramento cultural, de festa cultural, com quem promoveu o livramento. Porque os discípulos tinham a ideia de que Jesus era o Cristo. Quem é o Cristo? É aquele que deveria vir. Ele era o prometido. Ele veio, ele está aqui, ele está andando conosco. Esse Cristo é o próprio Deus encarnado. Então esse Deus que nos livrou do Egito está aqui. Então vamos festejar, vamos nos alegrar, ceiar com Ele. E ceiar pelo propósito do livramento é muito melhor. Então Jesus, ele está fazendo uma festa. Jesus é o anfitrião. Vamos celebrar. Vamos nos alegrar. Existe um determinado local. Prepara tudo lá e vamos nos alegrar.
Entretanto, quando Jesus começa a ceiar, quando Jesus inicia a sua festa, ele como anfitrião, dando a festa, no capítulo de número 13, nós vamos ver que Jesus, logo de cara, ele promove um espanto nos apóstolos. Jesus tira sua capa, pega uma toalha, pega uma bacia, pega um pouco de água, coloca naquela bacia, e Jesus começa a tirar as alparcas, as sandálias dos pés dos apóstolos, começa a lavar os pés dos apóstolos, e começa a secar os pés dos apóstolos. E ali Jesus promove um espanto. E talvez isso para mim, para você, no Ocidente, não tenha tanto significado, ou nós fazemos como um exemplo de serviço, servir ao outro. Entretanto, na verdade, para Israel, para o judeu, isso é cultural. É tão cultural que Pedro fala para Jesus não fazer. Não, Senhor, não faz isso não. E às vezes nós encontramos pessoas até criticando a atitude de Pedro, mas eu diria que é louvável, porque tenta imaginar você, o mestre, o Senhor, o Cristo, o Deus encarnado, ajoelhado na tua frente, lavando o teu pé empoeirado das estradas de Israel. O mestre combina com o mestre Rabi, aquele que ensina tal atitude. Então Pedro acha estranho, porque na cultura judaica quem fazia tal coisa era o escravo da casa. Era o menor servo da casa, o servo mais ínfimo da casa, o mais baixo da casa, o menor da casa. Então não combina Deus, não combina mestre, não combina Emanuel fazer tal coisa. Por isso Pedro vem e diz, não, Senhor, não faz. Mas a intenção de Pedro não é ruim, é que não combina tal atitude. Então Jesus, ali ele promove um espanto. No verso de número 21, do mesmo capítulo de número 13, Jesus promove o segundo espanto. No verso de número 21, diz as Sagradas Escrituras, João, ele vai escrevendo, e parece que João também é detalhista. Ele percebe que Jesus terminou de lavar. Jesus coloca a bacia com a água de um lado, veste de novo a capa. E aí parece que Jesus senta. E diz a Bíblia, e João escreve, que é como se Jesus, ele colocasse para fora, exteriorizasse o que ele estava sentindo dentro dele. E João diz que parece que ele sente uma agonia, uma aflição. É como se ele sentisse uma dor dentro dele. Então Jesus terminou aquilo que ele fez, o primeiro espanto, lavar os pés dos apóstolos. Jesus então parece que para e suspira, esboçando aquilo que ele estava sentindo. E Jesus promove um segundo espanto. E o segundo espanto está no verso de número 21, principalmente na última frase, no final do verso, quando Jesus olha para todos aqueles homens, aqueles 12 homens, e diz assim, aqueles homens que ele convidou para cear, para fazer a festa, Jesus diz assim, um de vós vai me trair. Tente imaginar você ser convidado para a festa de Natal, na casa de alguém, todo mundo na mesa, todo mundo chegou, uns mais cedo para comer primeiro, outros mais tarde, para poder mostrar, cheguei, e todo mundo zoar, e começou a gritar, porque tem esses também que gostam de ser o último, para poder chamar a atenção. A gente tem os dois lados, aqueles que se atrasam e aqueles que chegam antes de todo mundo, e de repente o circo está amado para tu. E aí, revelam ali alguma coisa para te envergonhar. Tenta imaginar a cena, mesa posta, tudo bonito, talher combinando, 3 tipos de taça diferente, as luzes piscando, a música tocando no fundo, o cheirão do peru e do frangão assado. E aí Jesus então suspira e solta uma dessa. Um de vocês vai me trair. Quem sabe na mente daqueles apóstolos, eles pensaram assim, mas como é que pode, Jesus, você pensar um negócio desse da gente? Jesus,
A gente come com o Senhor onde o Senhor come. A gente bebe com o Senhor, a gente caminha com o Senhor, a gente dorme onde o Senhor está dormindo. Se o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, a gente também não, porque a gente está com o Filho do Homem. Tem mais, Jesus, a gente largou, tudo na vida, só para te seguir. Como é que o Senhor pode pensar mal da gente? Como? Os apóstolos, talvez, então, ali naquele espanto, eles se perturbam. Porque depois que talvez pensaram tal coisa, quem sabe pensaram, será que serei eu? Será que sou eu o que vai trair? Entretanto, o texto vai desenrolando. E aí, então, nós chegamos no verso de número 37 do mesmo capítulo de número 13. E quando chegamos no verso de número 37, nós vemos aquele personagem que todo grupo tem. Na família tem, na escola tem. Na sala de aula que você está, tem. No seu serviço, tem. Na igreja também tem. Todo grupo tem um Pedro. Quem é o Pedro? É o afoito, é o intrépido, é aquele que não tem medo, é o que tem coragem, é o que levanta a mão sempre primeiro, é o representante da sala. Esse é Pedro. E Pedro, novamente, ele agora, como diz o texto sagrado, ele ousa falar com Jesus nesse clima muito bom de festa que Jesus está preparando. Ele ousa falar com Jesus. E aí, quando ele ousa falar, ele fala, imagina, Jesus, que negócio é esse aí? Eu sou capaz de dar a vida por você. E Pedro fala isso em alto e bom som, para todos os apóstolos ouvirem e para Jesus também perceber que Pedro está falando. Jesus vai retrucar, Jesus vai falar, e Jesus fala em alto bom som também, e fala assim para Pedro, Pedro, você vai me negar. E aí eu fico imaginando de novo os outros apóstolos que estão ali só ouvindo tudo o que está acontecendo, e Jesus espantando pela terceira vez, o terceiro espanto que Jesus provoca naqueles homens, naquele momento, que deveria ser uma festa. Então eu olho para esses apóstolos e fico pensando no que eles estavam pensando ali, e quem sabe um daqueles apóstolos pensou assim, bem, o negócio deve estar feio, porque se o Pedro, que foi um dos primeiros a ser escolhido, participou da pesca milagrosa, ele andou até em cima do mar com Cristo, ele foi que pescou e pagou o tributo para ele e por Jesus. Pedro, que é um dos três principais, Pedro, Tiago e João, e o nome dele é o primeiro da fila, Pedro, um dos três principais aí da tríade ao lado do Cristo, esse Pedro vai estar negando, o que dizer da gente? O negócio está feio. Enquanto eu refletia no capítulo 13, 14, 15 e 16 de João, eu me deparei mais em um processo de imaginação, olhando por Cristo, como se o Cristo estivesse na minha frente. E eu olhando por Cristo, e o Cristo olhando para mim, a gente ficou trocando uns olhares por algum momento, até que Cristo, isso na minha cabeça, na minha imaginação, ele olhou para mim e falou, o que foi? E aí eu olhei para ele e falei, o senhor sabe dar uma festa, hein? Parabéns! O senhor acabou com a festa. O senhor está de parabéns. E nós vamos ver que o pessoal se desanima. Os apóstolos ficaram desanimados e Cristo percebe isso. Porque foram 3 espantos, sucessões de espantos, de expressões, de atitude do Cristo que provocaram o espanto e eles se desanimaram. Jesus percebe isso e aí nós entramos no capítulo de número 14. E quando entramos no capítulo de número 14, Jesus percebendo o desânimo, Jesus começa a animar. Então Jesus ele vem e diz, mas eu quero dizer um negócio para vocês, não turbeis o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Eu quero dizer para vocês também que quem olha para mim, está vendo o Pai. Então, você olhou para mim, o Pai
é a minha cópia, o Pai é a minha cheira, é idêntico a mim, não tem diferença entre eu e o Pai. Olhando para mim, vocês estão vendo o Pai. Quero que vocês se recordem que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu quero que vocês continuem a obra que eu iniciei. A obra que eu iniciei é uma proposta de vida, e essa obra tem nome, é o Evangelho. Eu gostaria que vocês propagassem isso para todo mundo, e mostrassem que tem um outro lado da moeda, que é possível continuar vivendo em amor, que é possível viver em amor, em perdão, em consolo, em paz. Então propague isso ao mundo. Jesus ainda complementa dizendo, mas tenham certeza de uma coisa, eu jamais vos deixarei órfãos, eu vou enviar um outro carinha que mora logo ali, igualzinho a mim, o nome dele é Espírito Santo. Quando ele vier, o Espírito da verdade, ele vai convencer todo mundo do pecado, da condenação e do juízo. Ele é a verdade, ele é igual a mim, eu não vou deixar vocês órfãos. Jesus anima, Jesus consola. Aí, quem sabe os apóstolos, homem, deixou de lado, já esqueceu o que estava acontecendo. Aí no capítulo de número 15, Jesus então agora dá uma recomendação. Mas deixa eu só falar uma coisa para vocês que eu esqueci. Eu sou a videira verdadeira, vocês são um ramo. Eu sou a fonte. Para vocês receberem as informações necessárias para poder se conectar com o mundo, com a rede no mundo, vocês têm que estar ligados a mim, que sou a fonte. Vocês são os cabos. Então estejam conectados a mim, para receber a informação da rede e se conectar ao mundo. Do contrário, se vocês estiverem desconectados de mim, vocês serão infrutíferos. Então, se vocês quiserem fazer alguma coisa neste mundo, vocês têm que estar ligados, vocês que são ramos, vocês que são os cabos, em mim, que sou a videira verdadeira. Jesus faz a recomendação e chegamos no capítulo 16. E quando chegamos no capítulo de número 16, então Jesus faz um novo espanto, o quarto espanto. Verso de número 1 até o verso de número 4, nós vamos ver que Jesus, depois que trouxe a recomendação para que todos estivessem ligados nele, porque sozinho ninguém pode fazer nada, então do verso de número 1 até o verso de número 4, Jesus, quem sabe, dá aquele sorrisinho amarelo, e Jesus olha para os apóstolos e diz assim para eles, mas eu preciso contar a verdade também para vocês. Não é porque vocês estão carregando o meu nome, porque vocês vão ter o Espírito Santo e estão vendo o Pai, que vocês têm um Evangelho, que eu vos dei o poder e a autoridade para pisar sobre serpentes, que vocês vão viver bem, ou vão viver de boa. Vocês não vão. Quero falar uma verdade para vocês, nem todas as portas serão abertas. Eu quero falar uma verdade para vocês, nem todos os carros estarão à sua disposição. Eu quero falar uma verdade para você, que não são todos os cultos que você receberá uma chave, talvez em nenhum você receberá uma chave. Eu quero falar uma verdade para você, que você não vai ficar, só porque você carrega o nome do teu Deus, o Deus verdadeiro, você não vai ficar numa rede tomando água de coco, sentindo a maresia e o clima tão agradável da praia, você não vai. Eu quero dizer que simplesmente o fato de você estar na minha cola e ser meu discípulo e receber também parte do meu nome, ser um pequeno Cristo, eu quero dizer que você será perseguido. Eu quero dizer que você será caluniado. Eu quero dizer que você será odiado. Eu quero dizer que você vai viver provações e provações ferrenhas. Você não só vai viver provações e provações ferrenhas, como você vai viver muito mais provações nesta vida. Jesus anima de novo com estas palavras. E em seguida, no verso de número 5, Jesus diz, e para finalizar, eu estou indo embora. 3 anos de ministério, pois a tradição cristã diz que Jesus teve 3 anos de ministério. 3 anos de ministério, estou indo embora. Então tenta imaginar o pastor Rodrigo chegando aqui, no próximo culto. Irmãos, Lagoinha São Miguel Paulista tem 3 anos de ministério, e eu estou indo embora. Esse é o meu último culto como pastor dessa igreja. A primeira reação tua, com certeza, seria um espanto. Logo em seguida, acionarei dúvidas. Por que o pastor está embora? O que foi que aconteceu para o pastor ir embora? Não é diferente do que está acontecendo aqui. Como é que eu posso seguir um mestre que falou que eu vou ser perseguido por causa do nome dele e o cara vai embora, mano? Vai me deixar sozinho aqui.
Como? Eu não vou seguir, eu larguei tudo, deixei todos para seguir o cara, ainda não vou viver no bem bom por causa do nome dele, e agora o cara está falando que vai ir embora, então isso cria dúvidas. Na cabeça dele, o quarto espanto cria dúvidas, perturbações como todos os outros. E no verso de número 16 ao verso de número 18, nós temos justamente essas dúvidas vindo à tona. E Jesus diz e os apóstolos respondem, no capítulo 16, verso 16: um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que é isto que ele está falando, que eu não estou entendendo nada? Um pouco e não me vê, outro pouco e você me vê, não estou entendendo nada. E porquanto eu vou para o meu Pai, diziam, pois, que quer dizer isto um pouco? Não sabemos o que ele diz. Esse é o Cristo. E Jesus percebeu que de novo eles ficaram desanimados, e com razão, porque a gente se apega às pessoas, a gente se apega. Puxa, talvez uns 2, 3 aí poderiam dizer assim: pastor Rodrigo não vai ser pastor da Lagoinha, então não vou ficar. A gente se apega a pessoas, nós somos assim. Não estamos escolhendo um lado, quem é melhor, não é nada disso, estou falando de apego. E aí então o desânimo entra de novo neles. E quando o desânimo entra neles, Jesus percebendo, então Jesus fala o que nós lemos no início dessa reflexão. João 16, 32 e 33. E no final do 33, Jesus ele vai dizer assim: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, por que Jesus recomenda o ânimo? Por causa de toda essa trajetória de espanto que nós acabamos de falar aqui. E o ânimo, ele é sinônimo de vontade. Vontade é sinônimo de ânimo. Quem tem ânimo tem vontade. O contrário é verdadeiro. O desânimo é a ausência da vontade. Não tenho vontade de ir, não tenho vontade de fazer, não tenho vontade de comer. É o desânimo. O ânimo é o cara cheio da vontade, por isso faz acontecer. Ânimo é sinônimo de força, de vitalidade. Ânimo é sinônimo de coragem. Ânimo é sinônimo de disposição. E diria ainda mais, ânimo é sinônimo também de ressignificação. Logo, o desânimo é a ausência da vontade, a ausência da força, a ausência da coragem, a ausência da disposição e também a permanência dos mesmos conceitos. Não ressignifica conceito. E se não ressignifica conceito, não muda, não cresce, não tem como evoluir, não tem como crescer se você não mudar conceitos, se você não mudar princípios. É por isso que o Evangelho e a Bíblia é feita de princípios. E você tem que cumprir o princípio e esquecer os subterfúgios que são criados por aí. Cumpra os princípios e a realidade da Bíblia, ela começa a acontecer na tua vida. Então, quando eu percebo que é ânimo, que é desânimo, eu me recordo de alguns outros personagens da Bíblia. Por exemplo, Abraão viveu desânimo. Abraão viveu um momento de desânimo quando ele percebeu que o tempo estava passando, a velhice estava chegando, o corpo dele já não era mais habilitado para poder prover um filho, ele não tinha mais essa condição, então o desânimo instaura, o desânimo o abate. Mas quando Deus muda essa história, faz a promessa acontecer, o desânimo vai embora e o ânimo começa a surgir, é outra pessoa. Nós vamos ver que José aconteceu a mesma coisa. Quando ele é vendido como um objeto, quando ele torna-se uma mercadoria, quando ele é traído pelas pessoas que ele ama, quando ele é caluniado e depois vai para a masmorra, em todo esse processo, talvez José desanimou.
Mas quando ele, quem sabe, de cabeça baixa, ouve o faraó dizendo que não há no mundo uma pessoa tão sábia que tem o Espírito de Deus para discernir as coisas, o ânimo instaura novamente dentro do seu coração. Josué não é diferente. Josué estava desanimado no primeiro capítulo do seu livro. Desanimado porque era uma nação. Não era um grupo de 10, 5, 20 pessoas, o que já é difícil de você coordenar. Agora ele está na responsabilidade de levar uma nação para a terra prometida. Pior, ele está na responsabilidade de substituir um dos maiores homens da história da humanidade, Moisés. Ele desanima. Mas quando vem Deus e coloca a mão no seu ombro e diz para ele: do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu vou ser com você, esforça-te. Ele se anima. As palavras de Deus tornam uma injeção de ânimo na vida dele. Gideão que está até animado, porque tem um batalhão ao redor dele. Mas Deus vai falando: tira, sai, esse não, tem mais gente medrosa. Manda voltar, ficam apenas 300. Talvez Gideão treme na base, fica desanimado. Porém, quando ele vê o milagre, percebe que Deus não precisa de muito. Que na verdade Deus não precisa de nada para fazer as coisas. Ele se anima. E volta o ânimo para Gideão, Jefté, que também desanimou-se junto com todo Israel no ataque dos filisteus e dos amorreus. E Deus opera um milagre através de Jefté, e o ânimo volta para a nação de Israel. Elias, que fez o que fez, e de repente uma única palavra: vou matar você de Jezabel. Desanima Elias. Mas quando ele percebe a brisa suave de Deus, o Pai, tocar nos ouvidos dele, ele se anima de novo e continua a trajetória. Nem parece que ele passou pelo momento do desânimo. Eliseu, o servo de Eliseu, que quando vê um exército para prender Eliseu, ele se desanima. Mas depois que Eliseu ora e as escamas caem dos olhos daquele servo, ele percebe que maior é quem está conosco do que quem está no mundo. E ele volta a se animar. Então, se voltássemos para Jesus agora e perguntássemos para Jesus assim: como é que é, Jesus? Que é carregar o fardo do pecado de toda a raça humana, de todos os tempos e também de todas as culturas. Como o Senhor aguentou? Como o Senhor aguenta e aguentou os problemas que as pessoas vieram trazer para o Senhor? Problemas diversos, de diversas áreas. E viam o Senhor como solucionador dos problemas, e vinham até o Senhor justamente para que o Senhor desse o remédio. Como é que o Senhor aguentou esse fardo? Como é que o Senhor aguentou o fardo da crucificação? Como é que o Senhor aguentou o fardo de viver sendo totalmente santo no mundo totalmente podre? Como é que o Senhor aguentou o fardo de ser chocoteado, esbofeteado, ser pisado, caluniado? Como é que você aguentou ser cuspido, vituperado, ser pregado nu na cruz do Calvário? Como você aguentou tudo isso? Sendo que parece que você está sozinho, abandonado. E aí Jesus diz: não, parece só que eu estou sozinho, mas eu não estou não. João 16, 32, Jesus diz assim: eis que é chegada a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos. Cada um vai para a sua parte, e vou ficar sozinho. Na verdade, parece que eu estou sozinho, mas não estou não, porque o Pai está comigo. Esse é o princípio para vencermos o desânimo. Ter a certeza de que o Pai está com você, ainda que pareça que você está sozinho. E se perguntássemos para cada um desses exemplos, desses homens da Bíblia, desses personagens da Bíblia que nós acabamos de mencionar, acabamos de refletir, nós vamos ver que se perguntássemos a mesma coisa que perguntamos a Jesus a eles, eles responderiam a mesma coisa: nunca estive sozinho.
ainda que a circunstância apresentasse e revelasse e mostrasse que talvez estava, e eu até mesmo em algum momento cheguei a pensar que sim, mas eu nunca estive sozinho, a minha mente me enganou. Deus o Pai sempre esteve comigo, por isso eles venceram. Então eu fiquei pensando um pouquinho no que é que pode provocar desânimo em cada um de nós. E eu pensei, por exemplo, crise no casamento. Quem é casado sabe. Está no problema dentro de casa, uma crise no casamento, e você não pode ir para lugar nenhum. Para onde você vai? Não dá para fugir. Não dá para pegar o carro e ir para a casa da mãe, para a casa do pai, para a casa do homem. Não dá. Você vai ter que dormir na mesma cama. Crise no casamento promove desânimo. Além da crise no casamento, a falta de um recurso básico. Comida, dinheiro para pagar a água, dinheiro para pagar a luz, dinheiro para pagar uma internet. Recursos básicos, uma roupa, um calçado, um teto. Promovem desânimo. Necessidades básicas afins promovem desânimo, violência. A violência dentro de casa, verbal ou não. A violência social, a violência na região, no bairro, na capital, no estado, no mundo. E aí eu entro dentro do âmbito da notícia. Notícias desanimam. Você perde a vontade de viver, você perde a vontade de sair, você perde a vontade de enxergar a vida com os bons olhos, porque nunca aparece uma notícia boa na televisão. É um pânico, é caos, é movimento do caos que se coloca na televisão. Por isso, muito estressado, ansioso e muito na defensiva, porque é pânico. Tudo que vai acontecer de ruim só mostra desgraça no mundo. Só se propaga desgraça no mundo e as notícias desanimam. Conflitos dentro de casa. É interminável. Não se consegue dialogar, não se consegue conversar. É só ataque. É só palavras ferrenhas. Palavras que ferem a alma, que destrói sonhos. Todos nós, em algum momento da vida, já vivemos isso, e nesse ano de 2023 não foi diferente, e talvez 2024 também não será diferente, e quem sabe será pior. Nós não sabemos, mas temos que ter a certeza que Paulinho, meu amigo, escreve em Romanos, capítulo de número 8, verso de número 37. Paulinho, ele escreve desta forma: mas em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós somos, mas já está decretado. Não são os conflitos, não são as necessidades básicas que vão nos separar do amor do Cristo. É isso que Paulinho, depois no verso de número 31 de Romanos 8, ele vai indagar: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Ninguém. Não há no mundo, nem real, nem espiritual, que ouse medir forças com Deus. Este é o teu Pai. Por isso que Paulinho vem no verso de número 35, diz assim: quem é que nos separará deste amor? Tudo isso é injeção de ânimo, e se a palavra de Deus não te anime, eu não sei o que pode te animar. Se a palavra de Deus não pode te consolar, te dar força, refrigério, estrutura, te alimentar, eu não sei o que mais neste mundo pode te alimentar. Paulinho então vem e escreve em Romanos 8,35, que diremos, pois, quem nos separará do amor do Cristo? Vai ser a tribulação? Tenta imaginar Paulinho aqui pregando para você, Lagoinha, São Miguel Paulista. É a tribulação, é a angústia, é a perseguição no teu serviço, na tua faculdade,
é a perseguição na Constituição, é a perseguição direta em um país que persegue cristãos, é a fome, necessidades básicas, é a nudez, necessidade básica, é o perigo, é a violência social, é do bairro, da família. Quem é que pode nos separar? É a espada. Aí Paulinho continua no verso de número 38, porque eu estou certo, isto é certeza, isto é fé. Eu tenho certeza de uma coisa, eu estou certo que nem a morte pode nos separar. Eu estou certo que nem a morte, mas também nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura mitológica nos poderá separar do amor de Deus. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Feliz é o povo que tem essa certeza. Irmão, não se iluda, não é porque simplesmente uma noite foi embora, um dia voltou a nascer, não é porque um ano foi embora que nós mesmos criamos para nos organizar melhor, que um outro nasceu, que vai acontecer uma mágica. Não. Deus não promete isso. O que Deus promete é que em cada processo de desânimo na tua vida, Ele quer que você tenha uma certeza: você não estará sozinho, Ele estará com você, e nada neste mundo pode arrancar essa certeza. Deus, o Pai, está com você. Por isso, enxugue as lágrimas, levanta a cabeça, estufa o peito. Você é filho de Deus, você é filha amada de Deus. Continue a sua trajetória, como o anjo falou para Elias: come, bebe, amigão, come, bebe, bebe da água da vida, come da palavra da vida, come, bebe, porque a tua jornada ainda não acabou, é longa, não vai ser fácil, mas Ele está com você. E por mais que você não sinta, porque crente não tem que viver de sentido mesmo, não. O amigo de Jó falou a mesma coisa quando o espírito maligno passou perto dele. Falou assim: um vulto passou aí, o pelo arrepiou. Às vezes você está achando que é Deus, é o capeta que está do teu lado. Então não vai para essa onda de sentido, não. Paulo falou que a gente não vive pela vista. Em outras palavras, não vivemos de sentidos. Nós vivemos da fé. E a fé é o firme fundamento daquilo que você não vê, mas você tem certeza de que está. Que Deus os abençoe.